Gente, boa noite a todos. Que a paz de Jesus ela possa prosseguir nos nossos corações, nos nossos pensamentos, para que com esta paz a gente faça as devidas transformações que todos nós temos coisa para mudar dentro de nós, que precisamos mudar, né? O capítulo dessa noite, para o nosso breve comentário, é intitulado Em Favor de Você Mesmo. Só o título do capítulo já remonta, já leva a gente a uma série de reflexões. Numa sociedade que a gente vive, que segundo Zygmunt Bauman, uma sociedade líquida, cujos valores eles vão depender da nossa vontade de exercer ou não, porque tudo é líquido, e o líquido toma a forma que a gente deseja. Então, se eu botar um pouco de água numa vasilha quadrada, o líquido vai tomar uma forma quadrada. Se eu botar um pouco numa redonda, ele toma a forma de uma vasilha redonda. Então, numa sociedade cujos valores vão depender, portanto, da boa vontade, dos interesses de cada um, a reflexão dessa noite é em favor de nós mesmos. E o que a gente tem feito em favor de nós mesmos, nós que estamos inseridos dentro dessa sociedade, cujos valores são líquidos e que nos levam a um consumo exacerbado e que hoje em dia a gente não está mais se limitando tão somente a consumir coisas, mas como diz Zygmunt Bauman, também pessoas estão nas prateleiras para serem consumidas. Então nós fazemos parte dos produtos que são oferecidos dentro dessa sociedade. Numa sociedade massificada, ou seja, na qual nós consumimos coisas iguais porque nos foi incutido na nossa vida que para nós sermos felizes nós precisamos possuir isso ou aquilo. Então, quando a gente não consegue isso ou aquilo, a gente fica frustrado, triste, se sente apartado dessa sociedade. Na realidade, os que não podem consumir o que está sendo vendido hoje nos mercados é automaticamente colocado na margem, fica à margem dessa sociedade. Então, André Luiz vai levar a gente a uma série de reflexões em favor de nós mesmos. O que nós estamos fazendo por nós mesmos? Só que a gente vai ver que os conceitos e as colocações de André Luiz estão distanciados e muito distanciados dessa lógica e dessas colocações que o Zygmunt Bauman coloca, que está permeando e movimentando a nossa sociedade. Então, vamos ver as colocações que o André Luiz fala em favor de nós mesmos. O que será que nós temos feito em favor de nós mesmos? Vamos lá. Diz assim André Luiz: aprenda a ceder em favor de muitos para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Então, no mundo líquido, onde está sendo ensinado para a gente de que o próximo é um concorrente em potencial, André Luiz está dizendo e nos relembrando de uma lei de Deus, que é a lei de ação e reação. Então, aprenda a ceder em favor de muitos, da maioria, porque nós precisamos entender que a gente não tem como viver inserido dentro de uma sociedade individualista, que é essa sociedade que nós estamos vivendo, que prega e cultua o individualismo, porque ele está dizendo, aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns desses muitos intercedam em seu benefício em situações desagradáveis. Por quê? Todos nós vivemos situações desagradáveis, ou poderemos viver hoje, amanhã ou depois. Ajude sem exigência para que o outro o auxilie sem reclamações. Então, está ensinando a gente a ajudar os outros, não para receber alguma coisa em troca, porque a sociedade ensina a gente o câmbio, né? Faça isso para o outro, que o outro fica te devendo favor, e aí você vai poder se aproveitar desse favor. Não, André Luiz está dizendo, ajude o outro sem exigências, ou seja, não exija nada em troca e não reclame nada em troca se você não receber nada em troca.
mas ajude pelo prazer em ser bom. Encontre prazer em ser bom e ser útil. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto a você. Permite o outro ser quem ele é na medida de que você também quer ser quem você acha que deve ser. A gente não gosta de ser o que nós desejamos ser. Conceda ao outro a oportunidade dele ser também o que ele dá conta de ser. Guarde cuidado no modo de exprimir-se. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais que as palavras. Às vezes não é o que a gente diz, mas é a forma com que a gente diz que estraga tudo. Às vezes a gente está com total razão, mas a forma, a entonação, tira a razão da gente por completo. Então, cuidado. Refira-se a você o menos possível, colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Porque a gente vai ver que quanto mais a gente se refere ao próximo, melhor é para a gente. Mais a gente ajuda os outros, mais a gente também é ajudado. Mais a gente exalta o que é verdadeiramente positivo nas outras pessoas, mais coisas positivas vêm ao nosso encontro. Então, vamos tentar ser menos individualista, menos egocêntrico, menos narcisista e falar menos da gente, mas falar mais de coisas que vão envolver ao todo, que são importantes para uma humanidade crescer. Evite a verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitência cansa o que ouve. E é verdade, a gente às vezes fala tanto que não dá espaço para os outros falar. Deixa as pessoas também com espaço para poder se expressar. Isso é bom, a gente vai aprender um pouco a ser caridoso. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias e não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem procede originalmente de Deus. Ele me lembra que, certa vez, lendo um livro, Paulo Estevam, um romance de Emmanuel, é um diálogo entre Paulo de Tarso e Lucas, e aí Lucas faz uma colocação, um elogio a Paulo de Tarso, e Paulo de Tarso vira para Lucas e fala: todas as glórias pertencem a Deus. E é verdade. Que Deus possa emanar de nós, e que Deus possa ser reconhecido e visto através das nossas atitudes. Então, vamos evitar a gente se dar muito valor e querer se dar muita autoria de tudo que a gente está fazendo ali. Deixemos mais que Deus transpareça através das nossas obras. Porque, na verdade, todas as boas ideias procedem dele mesmo, né? A gente só copia as boas ideias. Então, vamos lá, peraí que eu saí do slide. Interprete o adversário, olha, isso é difícil, hein? Como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimule, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. Ainda agora a gente estava falando numa outra aula, a gente pode não gostar muito dos nossos inimigos ou daqueles que antipatizamos, mas são eles que apontam os erros que nós precisamos mudar. Porque eles não vão ter nenhuma papa na língua, literalmente. Eles vão falar da gente o que eles acham que deve falar, porque o nosso inimigo nos enxerga muito bem os nossos defeitos. E aqueles que antipatizamos também enxergam muito bem os nossos defeitos. Então, eles são úteis na nossa vida. Então, vamos valorizar os inimigos também, ou aqueles que antipatizamos, porque eles são de extrema utilidade no dia a dia para a gente. Discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Aliás, numa contenda, existem muitas razões, mas uma única que deve prevalecer é o amor. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoas as injunções do plano a que se precipitou. E é isso aí.
Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Então, gente, faz o que você tem que fazer, mas entenda, nem todo mundo vai reconhecer o teu bem. Até porque a gente só vê nos outros aquilo que a gente traz dentro da gente. Se a gente vê as coisas ruins, é porque ainda tem alguma coisa ruim dentro da gente. E se a gente vê muitas coisas boas, porque a gente já guarda grandes coisas dentro da gente. Se a perfídia cruzar seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação, examine-a com um sorriso silencioso, estude-lhe o processo calmamente, logo após, transforme-a em material digno da vida. Então, tudo que for ruim na vida da gente, vamos tentar transformar em coisas boas. Melhor do que ficar dando valor e falando só no mal, é mostrar o lado positivo das coisas. Todas as coisas têm um lado positivo. Depende do ângulo que a gente vai olhar para as coisas. Mas que em 2024 a gente possa transformar as coisas que são ruins em coisas melhores. Ampare fraternalmente o invejoso. Olha que dificuldade. O despeito é indisfarçável homenagem ao mérito. E pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre. Entenda, inveja, gente, é admiração disfarçada. Ponto final. Entende? Então, quando alguém estiver te invejando, entenda. É só admiração disfarçada. Ele não vai dar o braço a torcer, mas é uma admiração que ele guarda a seu respeito. Habitue-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai-vem das reencarnações inferiores. Habitue-se à serenidade e fortaleza. Sabe por quê? Tudo na vida passa. A fase ruim que a gente pode estar, porventura, vivendo agora, ela passa. Mas a fase boa que, porventura, pudermos estar vivendo agora, ela também passa. Então, habitue-se a esse vai e vem, que no mundo da matéria é isso daí. Ora tá bom, ora tá ruim. É cíclico. Tudo aqui é cíclico. Portanto, tudo aquilo passa. A hora ruim vai passar, mas a hora boa também passa. Então, trabalhe a serenidade e a fortaleza dentro de você, extraindo da vida o melhor ensinamento que você der conta de tirar daquele momento, feliz ou infeliz que você esteja vivendo. Mas retire de tudo uma lição para que a vida possa ser melhor do que ela tem sido. E era esse o recado que eu queria passar, compartilhar, melhor dizendo, com vocês essa noite. O que a gente tem feito ao nosso benefício? Espero que a gente tenha feito em favor de nós mesmos o melhor, que é a lição dessa noite, o melhor que o André Luiz ensinou para a gente essa noite, que a gente possa botar em prática essas pequenas lições deixadas nesse livrinho, que apesar de ser fininho, ele é rico em reflexões, que nós possamos refletir bastante e fazer de um 2024 um ano verdadeiramente novo, com ideias novas, com comportamentos diferenciados, que o nosso comportamento seja o melhor possível. Muito obrigado. Uma noite de paz e luz para todo mundo, para todos nós, que nós precisamos. Beijo para todos.